Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse canal que é um espaço dedicado a refletir sobre nós, seres humanos, como que a gente pode caber, cada um do seu próprio tamanho, nessa vida que é tão intensa, tão cheia de coisas, emoções, experiências. Como eu descubro o meu tamanho, sem ficar na vida achando que eu não posso, que eu não mereço, né? Mas como pode estar pleno, com todo o seu potencial e merecimento na vida. Te convido a isso, a essas reflexões. E é óbvio que eu trago aqui reflexões que me atravessam, que me afetam, que eu estou estudando, que eu gosto de estudar, e assim eu posso compartilhar com você desde o meu coração, desde a minha própria experiência. Se você está aqui comigo, me dá aqui um oi e me diz, eu estou na vida do meu tamanho? Quem sabe essa é uma forma para que eu saiba que você está aí comigo. Vamos usar esse código. Sim, eu estou na vida plenamente. E hoje, este quadro de hoje é leitura. Estamos lendo o livro Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. O meu está aqui um pouco marcado e tudo, porque é um livro de estudo. E esse livro, se você está chegando agora, você pode ir lá no episódio 1 de leituras que está fragmentos e o link está aqui embaixo para você ir direto para entender um pouco do que se trata esse livro se você está chegando agora. Estamos no capítulo 5, na página 110. Toda a matéria do mundo que nos rodeia, o alimento que comemos, a água que bebemos, o ar que respiramos, as pedras de que são construídas as nossas casas, nossos próprios corpos, cada coisa é atravessada por todas as matérias que existem no universo. Não é necessário estudar cientificamente o Sol para descobrir a matéria do mundo solar. Essa matéria existe em nós mesmos, é o resultado da divisão de nossos átomos. Do mesmo modo, temos em nós a matéria de todos os outros mundos. O homem é, no sentido pleno da palavra, um universo em miniatura. Todas as matérias de que é constituído o universo estão nele. As mesmas forças, as mesmas leis que governam a vida do universo agem nele. É por isso que, ao estudar o homem, podemos estudar o universo inteiro, exatamente do mesmo modo que, estudando o mundo, podemos estudar o homem. Mas o único homem que pode realmente ser posto em paralelo com o mundo é o homem em toda a acepção desse termo, isto é, o homem total, no qual os poderes interiores foram completamente desenvolvidos. Um homem não desenvolvido, um homem que ainda não alcançou o termo de sua evolução, não pode ser considerado uma imagem integral ou perfeita do universo. É um mundo inacabado. Repetindo, o estudo de si deve seguir lado a lado com o estudo das leis fundamentais do universo. As leis são as mesmas em toda parte e em todos os planos. Mas as leis idênticas que se manifestam nos diferentes mundos, isto é, em condições diferentes, produzem fenômenos diferentes. O estudo da relação entre as leis e os planos nos quais elas se manifestam leva-nos ao estudo da relatividade. A ideia da relatividade ocupa um lugar muito importante nesse ensinamento e mais tarde voltaremos a ela. Mas antes de tudo, é necessário compreender a relatividade de cada coisa e de cada manifestação, segundo o seu lugar na lei cósmica. Estamos sobre a Terra e dependemos inteiramente das leis que operam no seu nível. A Terra ocupa um lugar muito mau, de um ponto de vista cósmico. Ela é comparável às regiões mais remotas da Sibéria gelada. Está longe de tudo. É fria e a vida nela é muito dura. Tudo que noutros lugares vem espontaneamente ou se obtém sem esforços, só pode ser adquirido sobre a terra por um trabalho duro. Tudo deve ser conquistado, tanto na vida de cada dia como no trabalho sobre si.
Acontece às vezes na vida que o homem recebe uma herança e vive em seguida sem fazer nada. Mas no trabalho sobre si, isso jamais acontece. Aqui, todos são iguais e todos são igualmente mendigos. Olha, esse é um fragmento bastante duro que eu trouxe aqui para a gente levar assim um choque, talvez, para entender a nossa condição como ser humano. Então, enquanto ele está falando que a vida aqui é muito dura, pode ser contraditório, porque eu estou olhando para a natureza, eu estou olhando para essa harmonia toda, e tá aí, não parece tão difícil. E também uma parte em mim diz que a vida não, vou tocando a vida, que é isso, é só eu ir tocando a vida que fica fácil, ou só olhar para o lado bom da vida, e aí fica fácil. Mas ele traz aqui uma realidade que é mais dura, que a gente vê que, vou começar pelo final, quando ele diz assim, aqui no trabalho interior somos todos iguais e todos mendigos. Mendigo no sentido em que, quando a gente está na nossa vida, digamos, cego, com muito ego, né? Um ego que tem muita inveja, tem muita necessidade de poder, só pensa no ter as coisas, somos mendigos emocionais. Porque o mendigo emocional, psíquico, o que é? Fica na dependência do outro, na dependência do olhar externo, na dependência de que o mundo me dê o que eu preciso para ser feliz, o que eu preciso para viver, e eu busco somente esse tipo de satisfação. Isso é ser mendigo. E aí, por que somos todos iguais? Porque todos passamos por essa condição de ego e temos igualmente, seja pobre, rico, seja chinês, brasileiro, alemão, o que for, todos nós temos uma trajetória interior a percorrer para superar esses desejos que me fazem tão dependente nessa vida material, para alcançar um estado de maior autoconhecimento, de maior plenitude na vida, que seria o homem total, como ele está dizendo, também poderia dizer o homem maduro, porque está em plenas condições de sustentar a si mesmo emocionalmente, psiquicamente, financeiramente, fisicamente. É um homem completo. E é este homem que seria igualável às leis cósmicas, enquanto mendigo não. Então todos nós temos igualmente a mesma oportunidade de realizar esse trabalho sobre si mesmo, que é reduzir o ego, reduzir a inveja, a raiva, o orgulho, a vaidade, para poder chegar nesse ser completo, que é você e que tem esse potencial para. E quando ele faz essa comparação com a Terra, que a Terra está em um lugar muito remoto, a gente tem que pensar no tamanho do universo. E também nos capítulos anteriores, ele diz que na condição que a gente está, a gente não conseguiria compreender o que isso significa. E é fato, porque a gente parte do princípio de que aqui eu tenho direito a toda a vida plena ainda sem fazer nada. Então, quando eu parto do princípio em que eu mereço tudo sem nenhum esforço, isso é um nível de pensamento que eu não vou conseguir compreender isso que ele traz sobre o lugar que a Terra está. Mas se a gente vai um pouquinho mais fundo, se a gente se abre para algo que talvez eu não conheça muito bem, mas eu faço um esforço de, quem sabe aí tem alguma coisa. Aí eu começo a diminuir o meu orgulho, a minha vaidade de que sei tudo, e me abro para uma outra possibilidade. Talvez aí a gente consiga entender que lugar é esse que a Terra ocupa. Então, no raio de criação, que a gente já falou também em um outro episódio dessa série, que no raio de criação a gente vai se distanciando do absoluto, da criação primeira. E que isso me torna
me coloca num lugar mais distante dessa criação. Por isso vai ficando mais duro, mais difícil. E neste raio de criação, a Terra está em um lugar mais distante. Assim como nós, seres humanos. Por isso que a nossa vida aqui, ela é um pouco difícil, é um pouco árdua. E é preciso ser árdua para que eu consiga fazer esse trabalho interior sobre mim. E isso também é muito difícil de compreender, né? Por que tem que ser difícil? Mas não é um difícil em que eu tenho que ficar me dando chicotada. Mas é um reconhecimento de que, olha, entrar nesse mundo interior, entrar nessa jornada de autoconhecimento pode ser não muito fácil, porque eu vou me deparar com algumas partes minhas que eu não vou gostar. Isso é duro. E é essa dureza que ele está dizendo. Então, às vezes, eu vou ter que sustentar um certo desconforto. E sustentar esse desconforto não é legal para o ego, porque o ego quer plenitude constante, conforto fácil, reconhecimento fácil. Então, quando eu vou para este lado em que o ego não vai ser tão satisfeito, mas a minha essência será, e aí que eu me desenvolvo como ser humano, e aí que eu cresço como ser humano, para esse ser humano total, aí faz sentido algum esforço. Então, é sobre isso a relatividade. Como eu vou interpretar o meu trabalho interior, como eu vou interpretar esse conhecimento sobre o raio de criação, por exemplo, sobre o lugar da Terra, depende do estado psíquico, emocional que eu me encontre. Porque certamente pode ter pessoas aqui que vão achar isso daqui um absurdo, o que eu estou dizendo. Mas isso também tem a ver com o seu nível de trabalho interior para poder compreender. É isso que ele está falando sobre relativizar. Que então é relativo à compreensão, porque depende do lugar que se está. E aí, por exemplo, você às vezes vai conversar com uma pessoa que tem muita sabedoria. Então ali um diálogo flui, você pode falar inclusive sobre qualquer coisa. Mas se você vai conversar com uma pessoa muito vaidosa, muito dona de si, muito orgulhosa, você não pode falar sobre qualquer coisa, você fica ponderando o que dizer. É a mesma coisa, porque aquele nível que aquela pessoa tem de compreensão é diferente de uma pessoa mais aberta, mais sábia, com mais experiência de vida. Ela vai poder lidar com assuntos ainda que sejam difíceis de uma forma diferente de outra que está envolvida no seu próprio orgulho, na sua própria vaidade. Então tudo depende, e a compreensão de um conhecimento também depende. Depende de onde você está no seu desenvolvimento interior. Então esse é um fragmento bastante pequenininho, né, 1,5 páginas, que traz uma reflexão muito profunda, comparando inclusive com o cosmos, né, sobre nós mesmos. Então é maduro, é adulto a gente compreender, primeiro, que eu não vou ser capaz de compreender tudo e que para eu compreender alguma coisa, eu preciso também ter alguma maturidade emocional, psíquica. Eu preciso ter um nível de percurso sobre o desenvolvimento pessoal. Aí a gente pode compreender muito mais coisas, porque a minha percepção se amplia. E eu estou em um lugar talvez de um pouco mais humildade para poder olhar a vida e o todo. E é esse lugar de humildade que me possibilita o meu crescimento interior. É isso que ele vai falando, né, sobre a minha interpretação nesse fragmento. E que eu acho que é o mais relevante, porque o mais relevante de qualquer conhecimento é que eu aprenda sobre mim mesmo e o meu próprio desenvolvimento. Me faça responsável pelo meu próprio desenvolvimento. Fico por aqui hoje com essa reflexão curta, mas bastante profunda e que espero que vá te ajudando a entrar no seu mundo interior. Então escreve aqui para mim, eu pleno de mim mesmo. Assim sei que estamos juntos aqui nesse percurso.